Planeje seu futuro. Previdência privada para registradores. E, para tanto, tenho a honra de convidar a advogada especialista em Previdência Complementar, Débora Nogueira Traude Magio. O diretor-presidente da JusPrev, Previdência Associativa do Ministério Público, da Justiça, dos Tribunais de Contas, dos auditores fiscais da Receita Federal e Estadual, com atuação na gestão e expansão da entidade, desembargador Francisco Borges Ferreira Neto. Boa tarde a todos. Me permita ficar em pé, acho que é costume de professor em sala de aula, não consegue falar sentado, então é um grande prazer a JusPrev poder estar presente nesse encontro, Dr. Baltazar, Dr. Fernando, de podermos trazer para vocês, a partir das primeiras reuniões que nós tivemos, fizemos várias reuniões com a diretoria e foi encaminhado, para a adesão do IRIB junto à JusPrev. Nós passamos isso já para a Previc e hoje, antes de vir para cá, eu tive a oportunidade, liguei na Previc e conversei com o Dr. Guilherme, que é o responsável por esses assuntos, e ele me garantiu que segunda-feira estará aprovado. Então, tudo que eu falar aqui hoje, eu falei da importância desse evento, que tudo que eu falar aqui, a partir de segunda-feira, então, vocês já poderão fazer a adesão, se tornar um participante da JusPrev. A JusPrev, para vocês, eu vou fazer um breve resumo só histórico, para que vocês possam se situar. Com as reformas que estavam acontecendo da Previdência, nessas mudanças que estávamos acontecendo, então vários segmentos do Judiciário, envolvendo magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, as Procuradorias do Estado, as carreiras jurídicas de Estados naquela época, então preocupadas como seria a Previdência, na modificação, aquilo que o governo vinha fazendo, começaram a se reunir e aí criaram a JusPrev justamente para isso, para fazer uma previdência complementar para essas carreiras e não ficarmos só com aquilo que se paga após a aposentadoria, que vocês sabem muito bem que quem está nessa situação perde muito dinheiro, chegando a perder coisa de 30% a 35% do valor que recebe na ativa. E aí, dentro dessa situação, foi criada a JusPrev, então, em 2017. E, desde então, as associações envolvendo essas categorias foram aderindo e hoje nós já superamos a marca de 100 entidades no Brasil, envolvendo todas elas. E foi com uma grande satisfação que a gente foi conseguir o nosso estatuto a pedidos. Primeiro foi pelos auditores da Receita Federal do Brasil, que fizeram um levantamento e escolheram a JusPrev como sendo a previdência complementar para eles. E assim nós somos também depois para a Tricom, que é dos Conselheiros Tribunais de Contas, e agora também tivemos a oportunidade, a gente tinha colocado na mudança da nossa diretoria para mudar o estatuto e recebemos o IRIB, que vai ser para nós uma grande satisfação de tê-los em nossos quadros. Quer dizer, é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos completar, hoje nós estamos atingindo a maioridade de 20 anos, de 18 anos e vamos completar 20 em 2027. Nós já somos 106 associações, com vocês na segunda seremos já 107, Isso nacional. Então, hoje nós somos das carreiras jurídicas, mais auditores, agora registradores, nós somos a maior associação, o conjunto de associações que temos no Brasil no aspecto previdenciário. Nós temos hoje 4.055 participantes, mas temos um potencial de crescimento para mais de 125 mil pessoas.
Como o Dr. Baltazar falou aqui, e eu vi aqui aquela moça que estava falando da comunicação, nós somos iguais a vocês, nós somos um ilustre desconhecido. Infelizmente, ainda a gente está lutando por espaço que dentro de várias categorias, muitos não sabem da existência da Jusprev, como vocês mesmos estavam reclamando de muitos, de vocês não conseguirem expor, né, a atuação de vocês. Por isso que a gente tem um potencial grande, que se você pegar todos os registradores, todos os magistrados, promotores, e que se pegarmos as pessoas até o 2º grau, pegamos aí marido, mulher, filho, sobrinho, né, cunhado, dependendo do estatuto, às vezes, da entidade, que abrange um pouco mais, a gente tem esse potencial de crescimento muito grande. E hoje nós temos um patrimônio superamos os 700 milhões. Quem opera com esse dinheiro para nós são 3 entidades de renome que vocês conhecem, que é a Icatu Vanguarda, a Soma, que é em Santa Catarina, e a Turing, que fica no Rio de Janeiro, que é uma entidade, para quem conhece, ela administra as grandes fortunas particulares, e foi para nós um alento ela nos procurar para também integrar, de cuidar do nosso patrimônio. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, todas as entidades nacionais, por exemplo, aqui, vocês que são do IRIB, nós temos a CONAMP, que é do Ministério Público, a AMB, que é dos magistrados, a ANFIP, que são dos auditores fiscais, a ANADEP, dos defensores, e todas as estaduais também. Então, quer dizer, nós temos tido essas adesões de todas essas entidades, né, que têm feito adesão à Jusprev. Como vocês sabem, no regime previdenciário, a Previdência no Brasil, nós temos a Previdência, nós temos o regime geral e o regime próprio, para vocês terem ideia. E nós temos a Previdência complementar, que é aquela que vem, por exemplo, no regime geral ou no regime próprio, que é para complementar a renda e também de quem, aqui no caso de vocês que fazem parte do regime geral, né, que vocês vão ter numa aposentadoria aquilo que se paga das contribuições, chegando ao teto do INSS, que hoje vai dar em torno de R$ 8.100. Quer dizer, imagina vocês trabalharem ao longo de todos esses anos fazendo as contribuições e vão se aposentar com R$ 8.100. Essa é a realidade aí do regime geral. Então, para isso existe a Previdência Complementar, que nós temos aquela chamada aberta e a fechada. A aberta é a que vocês veem nos bancos, o Banco do Brasil, XP, Santander, os bancos de um modo geral, que qualquer pessoa pode aderir, né? E a fechada, que é aquela somente para determinado segmento, igual vocês. Só pode entrar na Jusprev quem faz parte das associações. Então, os registradores podem, porque o IRIB faz parte da Jusprev. Então, por exemplo, um médico, um dentista, um economista que não faz parte de nenhuma dessas associações não pode entrar na Jusprev, só pode na aberta, que para esses bancos ela é criada. E aí vocês vão ver, por exemplo, essa situação influencia muito, porque quando você vai fazer uma previdência, vocês já devem ter sido procurados aí por bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Banco XP, coisa desse tipo. Não é que o gerente do banco goste de você ou te ache mais bonito que ele foi com a tua cara quando você chega lá. Ele tem meta a cumprir. Eu fui gerente de banco, eu trabalhei antes de fazer direito, na época eu estava na faculdade, trabalhei no extinto Banco Nacional, para quem não lembra, era o banco que patrocinava o Ayrton Senna, né? Era o banco do guarda-chuva. E naquela época a gente sempre tinha as metas a cumprir, como hoje muitos de vocês aí que eventualmente trabalharam em banco sabem muito bem disso. Então o gerente de banco ele tem que cumprir meta de capitalização, previdência, vender mercado, todos esses pacotes que tem no mercado. E a previdência ele oferece, ele não está preocupado com a rentabilidade que ele vai lhe dar, ele quer cumprir a meta dele. E no caso da Jusprev, nós temos uma situação que lá, como nós não visamos o lucro, é uma entidade voltada para os participantes, então tudo que a gente consegue de remuneração dessas 3 assets que nós não podemos, né, por determinação da Previc, da regulamentação previdenciária, nós não podemos ir diretamente ao mercado, então nós temos que aplicar o nosso dinheiro através de uma asset, né, e que é fiscalizado pela Previc.
Então, a gente não pode pegar o nosso dinheiro, por exemplo, colocar tudo numa renda variável, justamente para não ter esse problema que você, quando faz para a Previdência, você imagina o futuro. Imagina você põe uma alocação muito grande em variável, porque o presidente ou alguém goste da situação, e o mercado vai dar aquela variação negativa, ou seja, você perde todo aquele seu patrimônio. Então, por isso, ela é bem regulamentada nessa situação pela Previc, e a gente tem que repassar para essas entidades que atuam no mercado, né? Então, veja, quando eu coloco para vocês isso, que a Jusprev, ela não pode, todo o dinheiro que é proveniente dessa aplicação financeira é repassada para o participante. Então, lá não tem taxa, por exemplo, nós não cobramos taxa de abertura, de saída, e não temos nada, por exemplo, taxa de desempenho. Vocês sabem que quando vocês contratam, às vezes, um banco, o banco fala, eu vou te pagar tanto, mas eu cobro 20% de taxa de performance. E nós não temos isso, nós repassamos tudo. Aqui, quando o Dr. Baltazar falou também aquela história, o que você ganha comandando o IRIB? Vocês podem perguntar, e o que eu ganho comandando a Jusprev? Eu não ganho nada, qual ele? Eu trabalho, faço tudo isso, porque eu acredito naquilo que a Jusprev faz, e o meu dinheiro está lá. Assim como eu fiquei preocupado em ter a aposentadoria e ter um complemento, eu também, então, desempenho, assim como vários outros colegas dos estados, que nós temos representantes na diretoria de vários estados, nós estamos lá justamente para isso, preservar o nosso dinheiro. Quanto melhor a gente tiver de rendimento, isso vai nos dar uma tranquilidade maior no futuro, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós somos como a diferença entre a Previdência fechada e a aberta, para vocês terem uma ideia, porque o nosso tempo aqui é curto, né, o que nos foi passado. Então, veja, a diferença é que na Previdência aberta, como eu falei para vocês, qualquer pessoa entra. Na fechada, não, tem que fazer parte desse segmento, como eu falei, da Jusprev, através de uma associação como vocês pelo IRIB. Nós temos um plano exclusivo, que é o Planjus, diferente dos outros bancos, que é só o PGBL e o VGBL. Nós somos controlados pelos participantes. A partir do momento que o IRIB já está fazendo parte da Jusprev, quem comanda os destinos da Jusprev são os participantes. Então, todos os participantes, através dos presidentes das suas associações, é que comandam, que participam da votação. Tem as reuniões, que nem nós vamos ter agora dia 22 de agosto, agora em Curitiba, né, de vão os presidentes de associações, os diretores, é onde se define as diretrizes a serem tomadas. Então, nós não temos ingerência estatal. Isso é importante, porque quem aplica o dinheiro nosso é de acordo que a nossa diretoria, que o nosso comitê de investimentos, com a assessoria técnica que tem e onde nós vamos aplicar o dinheiro. Não temos ingerência de ninguém, a não ser das determinações dadas pelos participantes através dos seus presidentes, que regulamentam toda a nossa atuação. Como eu falei, nós não temos taxa de carregamento, nós temos uma baixa taxa de administração, que é 0,675% ao ano. Então, se vocês forem pegar aí Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, isso cai aí, às vezes vai para 2,5%, coisa que nós cobramos 0,675%, né? E importante coisa para vocês, que hoje está na moda, que é holding familiar, né? Querendo guardar o dinheiro que vocês têm preocupação com a família. O dinheiro que vocês normalmente têm na Previdência aberta, ele entra no inventário. E na fechada, não. Ele vai para o livre sucessão. Então, se você tem o dinheiro, indica seus beneficiários, na hora que você eventualmente a falecer, já vai para os beneficiários que você indicar. E isso nós temos muita gente fazendo, pegando o seu dinheiro, porque vai no imóvel, vai para o inventário, o custo disso tudo, recebeu um dinheiro, ele coloca na Previdência, vai ter os rendimentos, eventualmente, que ele vai apurar quando entrar em benefício, e se vier a falecer, faz a sucessão, ele entra na sucessão de uma maneira rápida, né? Quer dizer, esse dinheiro. Tanto e outra coisa, a gente percebe que é um dinheiro que fica, por exemplo, mesmo quando o juiz
pede informações até em eventual separação do casal e pede, nós não somos obrigados a fornecer, porque aquele é um patrimônio seu, que não entra nessa divisão. Então, para vocês verem como é garantido o dinheiro teu que está aplicado lá na Jusprev, né? Eu vou, na realidade, eu vou fazer uma pergunta, como foi feita aqui anteriormente, rapidamente vou passar para a Débora. Alguém tem previdência em algum lugar, algum desses bancos abertos que eu falei? Levante a mão. Eu perguntei isso para o Baltazar outra vez, mas, por exemplo, a senhora tem aonde a previdência sua? Na Caixa. Então, bom, exatamente o que eu coloquei aqui. Quando a senhora contratou a Caixa, você rapidamente, para poder, a Débora vai falar da parte técnica, né, e muita coisa que interessa a vocês, mas quando a senhora contratou na Caixa, a senhora foi lá e contratou uma renda mensal vitalícia, não foi? E a senhora chegou lá, foi que lhe deram o contrato da renda mensal vitalícia. E a senhora foi contribuindo e falou, bom, quando eu me aposentar, eu vou entrar em benefício e vou receber esse dinheiro. Até aí, normal, como todos os outros. Mas não lhe contaram que quando a senhora entrou lá, eles não fizeram mais nenhuma pergunta. E quando a senhora for entrar em benefício, o que vai acontecer? Está escrito no regulamento da Caixa Econômica, ali está meio, não sei se dá para ler, mas eu vou lendo aqui para a senhora, diz o seguinte, o que a senhora contratou lá? Olha, renda mensal vitalícia consiste em uma renda mensal a ser paga vitalícia exclusivamente ao participante assistido. Então veja, a ser paga exclusivamente ao participante assistido, ou seja, exclusivamente para a senhora, correto? Vamos continuar. A renda cessa com o seu falecimento, sem que seja devida qualquer devolução indenizatória ou compensação de qualquer espécie ou natureza. Ou seja, se a senhora morrer, o dinheiro fica para o banco e não vai para os teus familiares. Sabia disso? Sabia, né? Então, olha o risco. Você contribui com dinheiro, quando chegar lá no final, se você entrar em benefício e vier a falecer, vai para o banco. Outro dia nós tivemos uma situação dessa no Paraná, que era o tio de uma procuradora da República, ele tinha quase 700 mil reais aplicado no banco, e ela insistia para ele mudar para a Jusprev e ele não mudava. E aí o que aconteceu? Ele veio a falecer, a família foi buscar o dinheiro na Caixa, a Caixa falou, não, eu não devo nada para você, o dinheiro é meu, porque eu paguei para ele, eu paguei acho que 2 ou 3 anos de benefício, já acabou e morreu. Na Jusprev isso não acontece, porque a senhora quando entrar, a senhora indica o beneficiário e o dinheiro vai para lá. Então, eu veio a falecer, eu indiquei o A, B, C ou D, esse dinheiro vai para o beneficiário que a senhora indicou. E pior ainda o teu, se já era ruim de morrer e ficar para o banco, fica pior ainda se a senhora seguir na frente do parágrafo, que ele diz assim, para cálculo dessa modalidade de renda, da sua renda vitalícia que vai entrar, serão utilizados os seguintes parâmetros: taxa efetiva de juros 0%. Ou seja, o que a senhora tiver lá para receber, por exemplo, 500 mil reais que guardou, e aí for, eu quero receber o equivalente a 1% ao mês depois, ou vou dividir isso em tantos anos, em 10 anos para receber, ela não vai corrigir mais o dinheiro. Ou seja, você entrega o dinheiro para o banco, ele te paga, bate aquilo, acabou o dinheiro, zerou o compromisso dele. Na Jusprev não, o dinheiro vai continuar rendendo, vai. Por exemplo, se a gente te der um rendimento, você optar, eu quero retirar 1% ao mês, e te der um rendimento, vamos igualar de 1%, quer dizer, o teu dinheiro vai estar sempre ali, só você vivendo com aquele dinheiro que vai te complementar até o dia ainda que você falecer, que passa para os demais. Eu vou, como o nosso tempo é muito curto, eu até entrei já no tempo que eu ia destinar para a Débora, eu vou passar a ela e, se permitir, Baltazar, talvez um pouquinho mais para a Débora exceder, porque eu acho que vale a pena as informações para vocês. E assim como vocês são importantes, eu gostaria de dizer o seguinte, como eu vi aqui isso, pela minha atividade a gente vê, como vocês são importantes para a tranquilidade das relações existentes entre as pessoas. A Jusprev, vocês vão ver e depois poder conhecer, e a gente fica à disposição para esse tipo de atendimento. A gente quer ser tão importante, temos sido para as pessoas e queremos ser tão importantes para dar tranquilidade para vocês.
de que vocês amanhã, quando tiverem que passar para a inatividade, vocês tenham uma aposentadoria digna, de não ficar, imagina, se eu lá, como eu faço parte do judiciário, hoje, se eu aposentar, eu perco aproximadamente 30% a 35% do meu vencimento, quer dizer, cai muito. Então, por isso que vocês acabam vendo que muitos já têm tempo e não se aposentam, porque cai. Imagina vocês que têm um rendimento bom e se resolver aposentar, cair para R$ 8.100 por mês, que é do INSS. Fora o que a Débora vai complementar agora, que além do que vocês podem pagar de contribuir, de ter todos esses benefícios, vocês ainda têm o benefício fiscal de tudo que vocês contribuírem e abater 12% da renda bruta que vocês têm na hora de pagar o INSS. Então, tudo que vocês arrecadam, pagam, recolhe o dinheiro para, no caso da Previdência, junto à Jusprev, tudo que vocês recolherem, 12% da renda bruta sua você pode ter de abatimento do imposto de renda. Eu vou passar para a nossa superintendente, que vai complementar com vocês mais informações, e a gente fica à disposição. Obrigado por enquanto. Boa tarde a todos, eu vou ser bem breve, tá? E falar, na realidade, o que é mais importante a gente dizer aqui, que essa é uma prestação de serviço que a IRIB está oferecendo aos seus associados e familiares. Por quê? Pela preocupação previdenciária, realmente, o cenário da Previdência hoje é caótico, né? A gente sabe que haverá mais mudanças aí pela frente e sempre é para instituir mais obrigações para todos os associados. Então, a Jusprev é uma previdência séria, transparente, segura, criada por diversas associações de carreiras jurídicas e outras carreiras também do Brasil. E nós temos 4 benefícios previdenciários. Renda mensal programada, que é a complementação da aposentadoria. Então, esse é o seu PGBL do banco, que pode ser portado aqui para a Jusprev. Então, não deixem para depois. Tragam os seus PGBL sem nenhuma taxa para a Jusprev, começando a oferir os benefícios, não só de investimentos, não só de rentabilidade, mas de segurança e transparência. A gente sabe que quanto mais a gente demora para contribuir para uma previdência complementar, maior é o esforço financeiro que deverá ser feito. Mas nunca é tarde, por causa da sucessão que a gente tem patrimonial, a livre sucessão patrimonial que a gente tem. Então, sempre é hora de se fazer uma previdência complementar. Nós temos participantes que ingressaram na Jusprev com 86 anos para a sucessão patrimonial. Então, aqui é a renda mensal programada, que é a complementação da aposentadoria. Aqui é uma renda mensal educacional que visa constituir um fundo para custeio de ensino de nível superior de uma criança, tá? Então, eu vou falar dos benefícios mais rápidos. E a renda mensal por morte e por incapacidade total e permanente. Quando nós tivemos a reunião com os dirigentes da IRIB e de outras associações, nós verificamos que essa é uma preocupação realmente premente dos presidentes. Como que ficarão as pensionistas, os cônjuges? Como que ficarão com a questão das legislativas trazidas, principalmente agora, né, pela emenda 103 de 2019. Então, hoje a gente tem que proteger a nossa família. A Jusprev tem essa proteção. Com um valor mínimo de contribuição, a gente consegue um pecúlio de até 3 milhões para a nossa família. Então, isso é o quê? Isso é um seguro de vida? Não. É uma proteção de longo prazo, porque ao contrário do seguro de vida, esse benefício vai ser instituído em forma de mensalidade, garantindo a sobrevivência familiar. Então, nós não temos um seguro de vida, nós temos uma renda mensal de proteção por morte. A incapacidade total é a mesma coisa e também é uma preocupação por causa da emenda constitucional também, que trouxe essa alteração, que hoje ela não é na totalidade pago o seu benefício, no caso da incapacidade total e permanente. Então, esse também é um benefício que vai ser pago em forma de renda mensal. Os 4 benefícios da Jusprev são pagos mensalmente para os seus assistidos ou beneficiários de livre escolha e todos são dedutíveis de imposto de renda. Qual que é a importância disso? A dedução de imposto de renda, ela diminui a base de cálculo sobre a qual incide os 27,5%, diminuindo essa base de cálculo, gerando benefício tributário. Então,
essa é a importância de uma previdência complementar. O seu PGBL permite isso, mas ele não permite diversas coisas que a Jusprev vai te oferecer, dessa proteção, dessa transparência, dessa gestão compartilhada que nós temos aqui, do seu presidente estar ali no nosso órgão colegiado, compondo o colégio de instituidoras. Não temos nenhuma ingerência política, isso é muito importante, porque a gente vê hoje que os fundos de pensão patrocinados, eles estão sofrendo muito, né, com essa incidência aí da ingerência política. Então, esse é o benefício tributário, essa é a rentabilidade da Jusprev nos últimos 36 meses. Então, como planejamento de longo prazo, nós somos bons, nós somos ótimos. Vocês podem ter diversas caixinhas de planejamento financeiro. Agora, um planejamento de longo prazo, que dá o mesmo benefício que uma previdência, de uma dedução de até 12% da renda anual bruta, não existe benefício de longo prazo desse jeito. Então, a gente tem que repensar essa questão da proteção futura, constituindo uma previdência complementar. E por que não vir para uma previdência complementar que foi instituída pelo seu instituto, que te representa? Então, essa é uma nossa chancela de credibilidade que nós já temos aqui com a IRIB. Aqui eu finalizo a minha apresentação, então, com uma tabela comparativa de previdência aberta e fechada. Então, alguns bancos, né, e a Jusprev, para que a gente possa comprovar matematicamente que a nossa taxa de administração, que é 0,675 ao ano, ela é imbatível. Então, quem tem PGBL, que muitos levantaram as mãos aqui, eu peço que entre em contato com a Jusprev. Nós temos todos os nossos contatos pelo site aqui também para simulação e para trazer essa comparação, podendo propiciar que a gente mostre com isenção de consultoria. Hoje em dia está muito em voga os consultores de investimentos. Eles ganham para isso, a Jusprev não ganha para isso. Os nossos consultores são isentos e vão falar realmente qual que é o melhor perfil, qual que é o melhor investimento. Se o seu PGBL for melhor do que o plano exclusivo da Jusprev, é lá que vai ser indicado para que a senhora e os senhores permaneçam. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, né, pela essa breve oportunidade, mas eu acho que é mais para incutir nos senhores a centelha, assim, que a gente possa voltar os olhos um pouquinho para essa preocupação, que é uma preocupação da sua associação para todos os seus associados, familiares, porque os familiares também podem aderir, tá? E dependentes econômicos também. Muito obrigada a todos. Alô? Quando o doutor, só complementa, fazer um finalzinho aqui, Baltazar, quando nós conversamos daquela oportunidade, era uma grande preocupação que vocês têm, assim como a maioria, que é como a gente proteger a nossa família. A Débora comentou aqui que nós temos um dos produtos, é a renda mensal por morte. Alguém aqui tem seguro de vida? Levante a mão. Então, veja bem, Baltazar, quanto você paga por mês de seguro de vida? R$800. Então, vamos pegar o exemplo dele aqui. R$800, então, ao longo de 12 meses, você vai pagar aí R$9.600, correto? Esses R$9.600 vão embora. Como o senhor paga quanto por mês de seguro de vida? Esse valor, mais ou menos? Tá, então, esse dinheiro vai embora, chega no final do ano, porque o seguro de vida, se você não pagar todo mês, ele acaba. Você não pagou aquele mês, acabou o teu contrato do seguro de vida. Ele é como se ele renovasse mês a mês, correto? E esse dinheiro, como eu falei, vai embora. A vantagem de que se você faz o Planjus nosso, da Previdência, além de você contribuir aí para o seu patrimônio, para a aposentadoria, o renda mensal por morte, como foi dito, tudo que você contribuir para a Jusprev, você pode abater do imposto de renda. Então, esses 9.600, Baltazar, você vai poder abater da sua renda bruta anual na hora da declaração de imposto de renda. Quer dizer, então começa a somar tudo, a sua contribuição do Planjus, a sua contribuição para essa renda mensal por morte. Se você tiver também o educacional, fizer para um filho, para um neto, um sobrinho, que você vai fazer aquele recolhimento para que ele venha fazer uma faculdade. Todos sabem hoje como uma faculdade é caro, principalmente quando quer ir fazer medicina, odontologia, que são cursos caríssimos. Quem tem filho nessa situação sabe muito bem disso, né? Então, eu tenho um neto que tem 8 anos. Quando meu neto nasceu, eu peguei e fiz para ele um plano, esse educacional. Fui lá e fiz as contas, falei, ó, se ele for fazer direito, economia, alguma coisa, em torno aí de R$3.000 a R$4.000 é mais ou menos o custo.
Então eu pedi para o consultor, faz para mim o cálculo, eu vou pagar para ele ter na faculdade R$ 3.500. Se ele quiser fazer, por exemplo, medicina, aí é problema da minha filha e do marido dela, né? Eles que vão complementar. Mas os R$ 3.500, então, eu todo mês faço para ele aquele depósito. Então, todos os... para vocês que tem problema não, mas que vocês pagam muito imposto de renda, e eu pude ouvir isso aqui, é uma forma de vocês terem essa restituição, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, o governo te toma de um lado, mas você pelo menos tenta recuperar um pouco mais. Desculpe por ter cedido o tempo esgotado, agora aqui o negócio está piscando, que vocês não têm ideia de como está aqui o tempo esgotado. Gostaria de ter explicado muito mais coisas para vocês, de benefícios, vantagens da Jusprev, mas nós ficamos à disposição, os telefones estão disponibilizados. Dr. Baltazar, segunda-feira, o IRIB já fazendo parte, dia 22 já está convidado a participar da nossa primeira reunião lá da Jusprev em Curitiba e atender todos vocês para que a gente possa caminhar para ter mais segurança aí ao longo da nossa vida. Muito obrigado mais uma vez.